Olá, já estamos ao vivo. Instagram, vamos colaborar com a gente e distribua essa live para muitas pessoas. Pati, bem-vinda. Esperando a luz chegar por aqui. A luz já chegou. Aceita, Lu, aguardando já. Olá, Olá! como estamos? Tudo bem, e você, como tá? Eu tô bem também. Esperando que o Instagram colabore um pouquinho mais com a gente. Tomara que colabore, Lu. Vamos ver. Vai. Demora uns segundinhos aí para ele começar a avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Então, o que você acha da gente se apresentar? Comece por você, meu amor. Então tá bom, vamos lá. Eu sou Luciana Correa, eu sou professora voltada para a maturidade, atuo com o grupo 60 mais desde 2013 e uma das disciplinas para a qual eu leciono é justamente a tecnologia, né? Não exatamente o uso das ferramentas tecnológicas, mas assim, o que é viver no mundo digital. Então, isso que eu tenho conversado com os meus alunos aí desde 2013 e que é um assunto bastante interessante, principalmente para quem passa aí dos 60 anos, né? Que a princípio se imagina que sejam pessoas não tão afeitas à tecnologia. Eu tendo a discordar disso. Mas essa sou eu. Bom, eu sou a Bru. Meu nome é Bruna, mas eu adoro que me chamem de Bru. Eu sou consultora de marketing digital e o meu foco é trabalhar com a empreendedora que queira se divulgar dentro das redes sociais e de uma forma muito autêntica, verdadeira, se conectando com a sua essência. E então, é isso que eu acredito, que dá para a gente tornar a rede social uma forma mais alinhada com quem somos, construir o nosso negócio e se divulgar muito alinhado com quem somos. Então, é isso, meu foco é empreendedora, mulher, amo tudo isso. Bom, nossa live de hoje, vamos falar sobre conectividade digital. E Lu, é um assunto até que muito relevante para o momento que nós estamos vivendo, porque por mais que a internet surgiu para revolucionar a forma como lidamos com o mundo, a forma como pesquisamos, a forma como temos informação, nesse momento que nós estamos vivendo, ela também veio para nos dizer que só isso não basta. Qual que é o seu olhar sobre isso? Nossa, você sabe que eu acho que a gente está vivendo, né, nesses últimos 15 dias, algo absolutamente transformador. Eu acho que, assim, num sentido super amplo, transformador, acho que da humanidade como um todo, e do ponto de vista da comunicação e dessas relações digitais, também muito interessante, porque quando a internet foi criada, ela foi criada para assim, os primórdios dela tinha uma função que era uma função militar. Mas uma vez passado este momento, né, ela foi criada com o objetivo de fazer uma integração entre as pessoas, integração entre pares, né? E isso ela cumpriu muito bem. Só que daí, de repente, o nosso uso acabou levando ela para um outro caminho, né? O caminho, por exemplo, até da individualidade. Então, quanto que a gente não ouvia até 2 meses atrás, as pessoas comentando, nossa, você senta num grupo de pessoas numa mesa para jantar, cada um com seu smartphone e fazendo lá as operações. E daí, de repente, o que que acontece? Acontece esse vírus, né? A gente tem que se voltar para si mesmo, para sua família, para sua casa, e daí se lança aí um novo olhar para a tecnologia. Não daquele olhar individual, mas do olhar que conecta,
que reconecta. Então, eu acho que assim, é um movimento super interessante, né? Se a gente for olhar uma linha de tempo, você tem aí, começou com um objetivo militar muito fechado, tal, depois foi mudando para um objetivo mais acadêmico, depois chegou para, né, a tecnologia ficou disponível para a população como um todo, nos levou a ficar um pouco mais distantes e agora nos reaproxima. Eu achei É. interessante isso. Então, meu olhar é assim, eu acho que a gente vai ter um novo sentido, sabe? Para a tecnologia como um todo, depois de passado esse momento, a gente vai ter um sentido diferente para ela, né? Não sei o que você pensa, mas estou vendo que Não, tem coisinhas mexendo, sabe? Mudando. a sua fala é muito conectada com tudo que eu estou sentindo, percebendo. Por mais que a gente, antes de tudo isso acontecer, a gente busque sempre, né, as relações humanas, os encontros, os eventos, e mesmo assim, usando sempre a internet como apoio, a conexão como apoio, está sendo um momento muito diferente. Então, a gente nunca sentiu tanta vontade de fazer aquela ligação para nossa mãe, aquela ligação para nossa avó, com tanta vontade que está rolando hoje. Então, eu tô vivendo muito isso. Eu preciso, eu organizo o meu dia para ter um momento para essa conexão. E que, se isso não tivesse rolando, não consegui conversar hoje, eu converso depois, eu converso amanhã. Às vezes a gente chega a ficar semanas sem conversar com aquela pessoa que a gente tanto gosta, que a gente tanto às vezes quer falar, mas a gente fica postergando. Então eu acho que sim, esse momento é um momento, a gente não pode tapar os olhos, a gente sabe que o momento é um momento muito sério, mas é de grande aprendizado. Acho que a gente vai. Que possamos carregar isso para frente, né, Lu? Acho que isso que é o mais importante. Não só aprender e fazer agora no momento, mas Mas continuar. transformar, eu acho que transformar. Uma coisa que você acabou de falar que eu acho que é super bacana é assim, você falou, poxa, eu fico contando aquele momento de falar com a minha família, de falar com as pessoas. É super interessante, porque assim, há um tempinho atrás, a gente ia preferir, por exemplo, mandar uma mensagem via WhatsApp. E agora a mensagem via WhatsApp ela não está sendo suficiente. Então você precisa ligar, você precisa ouvir a voz, ou você precisa ver, né? E as interações, elas também estão sendo interações um pouco mais longas. Então não é assim, oi, tudo bem? Tudo? Então tá bom, beijo, tchau. Não, não é isso. Como é que você tá? Você tá bem? Você se cuidou? Você sabe? Então eu acho assim, além de você ter assim a tecnologia a favor, eu acho que assim a grande sacada é que a gente está mudando novamente, remanejando o jeito como a gente a utiliza, sabe? Eu acho que uma visão um pouquinho mais humanista. E eu acho que espero que isso mude para se transforme, entendeu? Não, Mude. perfeito. E assim, eu trabalho com digital faz 4 anos, e eu nunca desconsiderei o offline. Vamos dizer assim, os encontros offline. Os encontros, os eventos, os grupos de network, enfim. Mesmo vivendo do digital, eu sempre senti essa importância de me conectar com o ser humano que também está por trás dessa tela. As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que nos assistem dentro da rede social. E é importante a gente ressaltar que uma coisa não descarta a outra e que a internet ela veio para potencializar tudo isso. E que a gente pode, por mais que a gente esteja falando aqui que a conectividade veio para mudar, sim, a nossa vida moderna, veio para conectar pessoas, veio para facilitar a vida, como fazemos pesquisas, como nos conectamos com várias coisas. Tem Não, como a gente trabalha. Você, então, é especialista nisso, né? Então, como a internet mudou, revolucionou o trabalho, né? A forma de da gente realmente ter os nossos produtos, vender. uma home office que não acaba nunca mais, né?
Você sabe que eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas bacanas do momento, porque, assim, se a gente pensar, né, da divisão entre vida pessoal, vida profissional, a gente é um ser integral, né, Bru? Então não adianta Sim, você falar, não, ó, 19 horas para o mundo, né? Não. Então, quer dizer, a sim. sua vida pessoal, profissional, tudo faz parte da Bru, né? Exatamente. Não, não tem como eu separar. Ah, agora eu estou aqui nessa live sendo a Bru profissional, daqui a pouco você é a Bru pessoal. Não tem como, somos uma coisa só. E acho que isso é interessante, que mesmo com mesmo nos conectando aqui, ó, de forma digital, nós também podemos continuar essa relação no mundo offline. Acho que isso é a mensagem que que tudo isso tá nos ensinando. E assim, Lu, é legal usar a internet a favor de tudo isso, mas também a gente não pode deixar de falar das precauções que nós precisamos tomar, né? Cuidar da saúde mental, cuidar do que aonde a gente clica, o que, que a gente está assistindo. Então, esse olhar também a gente tem que transformar e ficar um pouco mais atenta. Eu acho que sim, Bru. Eu vejo assim, principalmente agora que a gente tem essa questão, né, que é uma questão de saúde, que é uma questão de saúde pública, é, principalmente as fake news, e daí eu vou falar um pouquinho mais do público que eu conheço um pouco melhor, que é o público mais velho, né? Então, você tem uma proliferação enorme de notícias que às vezes não são procedentes. E a rede, ela acaba permitindo com que você tenha uma facilidade muito grande de disseminar isso, sabe? Então, eu acho que esse cuidado nesse momento, seja com relação às notícias que você dissemina, as notícias que você recebe, que você internaliza, seja com as compras que você faz, seja com, assim, com tudo aquilo que diz respeito ao mundo digital, eu acho que é importante, né? Mais do que nunca é importante, porque, infelizmente, eu fiquei muito chocada de ver essa semana, por exemplo, grupos de WhatsApp colocando informação a respeito de que hospitais estão lotados, que tem uma série de informações sendo propagadas que não correspondem à verdade. E isso eu acho super perigoso. Eu acho que, mais do que nunca, está correto. A gente tem que tomar cuidado. Você sabe que eu estou num momento que eu não sei se até brinquei lá no meu Facebook. Se eu não sei se eu instruo eles, as pessoas que me acompanham. Pessoal, deixa eu só liberar o boy que pode liberar a criança, porque eu não me concentro. Bru! Bru! Deixa ele entrar! Deixa ele entrar! É... tá uma loucura aqui, Cris. Enquanto ele não entra, deixa eu só ler aqui um comentário da Delen, que disse assim: escutei um termo essa semana, escutei um termo que me marcou: infoxicação. E faz todo sentido, Delen, porque ao mesmo tempo que a internet, né, que tudo isso que nós vivemos nos auxilia e nos promove muita coisa, também acontece muitas coisas que não são tão legais e que são negativas e que a gente alimenta muito das coisas que nós vemos. Que nem você falou, né, Lu? A gente internaliza as informações e fica criando uma coisa que, gente, como que sobrevivemos a tudo isso? Então, acho que impor limite, ponderar as coisas, quem a gente acompanha também, sabe? Sim. Filtrar. Eu acho que isso tudo é importante e relevante para a gente seguir de uma forma mais leve aqui dentro da rede social. Eu Eu acho busco sempre. que na rede social, Bru, eu acho que essa ideia da E infoxicação eu achei fantástico, que coisa bacana, porque assim é tanta coisa acontecendo. Primeiro, né? Eu acho que é algo que é novo para todo mundo,
né? Eu até Sim. comentei com a Vivi na segunda-feira, numa conversa que tive com uma amiga que, com 62 anos, ela falou: Olha, eu estava preparada para a Terceira Guerra Mundial, mas para uma pandemia, não, né? Então, assim, a gente não está preparado para uma pandemia. Então, isso já nos choca. Independente se é do meio digital ou não, você vai buscar informação. Você está tendo uma sobrecarga, inclusive dos meios de comunicação, que estão o dia todo passando informação a respeito da situação, e eles reprisam e colocam os dados. Então, quer dizer, se você, como você falou, não se colocar um limite e não se permitir, né, dar um tempo e falar assim, não, eu preciso saber estar atualizado, o que está acontecendo, quais são as minhas atitudes, e depois passar para um outro momento, um momento até de relaxamento, porque senão você explode, né? Você não aguenta, né? Então, Exatamente. Faz todo sentido. Com tudo isso, olha só, que mesmo vivendo conectada há 4 anos, né, com mais frequência, tudo isso rolando e todo o excesso de informação. A Cris mesmo acabou de dizer, neste momento na minha timeline tem 15 lives rolando. Então, assim, estamos tendo uma sobrecarga de informação, de conteúdo, de excesso de desinformação também. E também. isso, se a gente não souber filtrar, isso faz muito mal. E assim, eu costumo falar que eu sou uma buchinha de sugadora. Então, eu passei mal, confesso para você, eu passei mal. Minha imunidade foi lá embaixo, fiquei gripada e a gente adoece. Por quê? Eu ia falar quando a criança me cortou. Eu tô numa semana que eu não sei se eu instruo as pessoas a lavarem as mãos ou se eu instruo as pessoas a pararem de compartilhar coisas que não são reais, coisas que elas não sabem, não têm certeza da procedência. Então eu tô nesse dilema entre as duas coisas e por mais que a gente esteja fazendo o nosso papel, né, como cidadã, como pessoas, isso cansa, desgasta. Pois é. Não, é um desgaste, assim, enorme. E daí a gente pode pensar também de múltiplos olhares, né? Então, tem o desgaste meu como pessoa, como ser humano. Então, quer dizer, eu estou exposta a muita informação. Já é um momento que, por si só, ele é estressante. Então, assim, está deixando todo mundo estressado, porque lida com a nossa vida, mexeu com a nossa rotina, né? E depois você tem um outro aspecto, que é o aspecto assim, é, é demais. Como é que a gente faz? Como é que a gente escolhe tudo isso, né? Como é que eu separo o joio de trigo? Então, eu acho que assim, sabe aquele ditado antigo que falava assim, como é que é? Cautela e canja de galinha, não faz mal a ninguém e tal. Eu acho que nesse ponto, em termos de consumir informação, eu acho que um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém também, entendeu? Ai, não faz mal. Saber o que nós queremos consumir. Então, assim, eu entendi que eu passei. Agora compartilhando algo de vivência real, viu, galera, que está aqui com a gente. É, Identifiquei que tudo isso estava me fazendo mal. Eu poderia culpar, é um resfriadinho, é alguma coisa, mas não. Eu entendi que muitas coisas fica pesado aqui dentro de mim e que meu corpo está me informando algo. Então, eu identifiquei a causa e naquele mesmo dia, Lu, eu decidi, eu não vou entrar no meu Facebook para ficar acompanhando as pessoas que só falam do vírus. E eu vou dar um pause nas pessoas que só falam dentro do Instagram sobre isso. E eu saí dos meus grupos, na verdade, saí de um grupo de network que começou só a falar disso. Então, assim, eu preciso saber o que eu posso eliminar nesse momento para tornar isso que está tão pesado de forma mais leve. Então, assim, a gente identificar o que está nos pesando talvez seja o primeiro passo. E deixar também em quarentena algumas pessoas, algumas contas, alguns sites, rede social, enfim, isso está me fazendo muito bem nesse momento. Você sabe que até a Vivi colocou aqui, né? Que é o JOMO, Joy of Missing Out, né? Então, quer dizer, é justamente isso. Eu acho que hoje a gente está assim.
entre essas duas situações. Ou a gente tem medo de perder alguma informação, não está atualizado o suficiente, ou então a gente está super feliz que deixamos em quarentena a rede social, ou mesmo até a TV, porque a gente fala muito do mundo digital, da rede social e tudo mais, mas assim, pode estar acontecendo isso até com a própria TV. Então, daí pensando aí no público, né, que é o público com o qual eu trabalho, é um pessoal que vai estar ligado tanto numa coisa quanto outra, né? A televisão ainda tem bastante significado para a pessoa mais velha, para a pessoa mais idosa. E estou falando mais velha. E quando eu falo idosa, lembrando que assim, a gente tem diversos cortes, né? Então, 60 anos pode ser considerado idoso, mas é um idoso diferente do cara que tem 80 ou 90, né? Então, você tem, principalmente na faixa dos 75, 80 em diante, ainda uma presença muito grande da televisão na vida dessas pessoas, no consumo de mídia dessas pessoas, né? Então, veja, você está sendo estimulado pela TV, pelas redes sociais, sabe? Pelas conversas, pelo WhatsApp, isso daí tudo é uma sobrecarga muito grande de informação, né? Acaba levando à desinformação, porque Exato. exaure, né? Você me falou uma coisa ontem que eu gravei. Eu não querer acompanhar tudo também não preciso seguir o caminho de querer ser arrogante e não ter acesso a algum tipo de informação. Então, isso claramente me faz entender que eu posso sim fazer algumas pausas necessárias, mas eu também não posso excluir o fato que eu preciso estar informada. E ponto. Exato. Então, ó, a Cris, por exemplo, ela entrou aqui, ela acabou de falar assim: acabei de assistir uma missa. Ai, que bacana. Você entendeu? Ela usou a rede para poder ter acesso ao quê? Ao momento, assim, espiritual dela. Então, ela Exato. foi para fazer né, a oração, foi pensar, né, na espiritualidade e tal. Foi para outro caminho, né? Então, eu acho que, assim, de repente é uma coisa bem, bem bacana da gente fazer e tá dosando um pouquinho de cada atividade da nossa vida que a gente teve que transportar, por exemplo, para o mundo digital. Então, assim, é trabalho digital? Tudo bem, é trabalho digital, mas é 24 horas. Exato. Assim, é notícias, né? Vamos acompanhar as notícias do que está acontecendo, mas é 24 horas? Não. De repente tem um momento que, como a Cris falou, acabou de assistir uma missa. Olha que coisa sublime, né? Não deixou de ter um encontro, não deixou de ter aquela pausa para a atualidade. Ela cumpriu com tudo isso e bacana. Eu acho. É a dose, sabe? Pequenas doses, doses homeopáticas para as coisas. E ela acabou de dizer, hein, logo abaixo, fiquei em paz. Ah, que delícia! Quando a gente tem acesso a algo e aquilo de alguma forma nos dá uma outra sensação, uma leveza. Talvez esse seja o melhor, esse talvez não, esse tem sido o melhor caminho para a gente seguir nesses dias que nos exigem muito estar conectado. Vivi tá Uhum. falando. Eu fiz um detox no final de semana. Aqui atualiza tão rápido, gente. Já deixei de seguir celebrities que não agregavam em nada pra mim. Mas ainda, a primeira coisa que faço quando acordo é pegar o telefone antes de dar bom dia pro marido. Aí é desperdício de vida. Aí é desperdício. De Ai, manhã a gente dá pra fazer várias coisas ainda. Mas é. mas Mas olha, esse detox que ela falou, de repente é uma coisa super bacana de fazer. Por exemplo, essa questão das celebridades, porque assim, tem um lado bom de tudo, né, Bruno? Mas tem também um lado que eu acho que é um lado pouco perigoso. Perigoso não, é complicado, vai. É complicado dessa história. Porque eu assim, já ao mesmo tô até já até imagina o que eu imagino. vou falar. Pois porque assim, tem um lado que assim, muita gente agora está aproveitando para falar. Muita gente que Uhum. até não falaria antes e que não necessariamente tem alguma coisa efetivamente para dizer.
tem algum, né, alguma troca que queira propor e tudo mais. Então, por exemplo, essa questão das celebridades, né? Ai, fica em casa, tal. Eu acho super importante, tem que deixar esse recado, mas às vezes é o único recado que a gente precisa ouvir e deu, entendeu? Não precisa além, sabe? E além disso. Enfim, não sei. Eu acho que por conta dos excessos, que agora todo mundo está querendo falar, né? Não, e de repente está todo mundo sabendo falar sobre tudo, né? Sobre política, sobre o vírus, todo mundo é médico, todo mundo sabe instruir. Então, sim, alguém disse aqui, ó, a Júlia Cravo, precisamos filtrar, fazer escolhas que condizem com o nosso estilo de vida. Então, quando a Vivi fala, eu excluí pessoas que estão vivendo em outra realidade, né? Estão em outro, sei lá, nível de vida. Não sei como a gente pode concluir essas pessoas. E a Júlia logo abaixo dizendo, precisamos fazer escolhas que condizem com o nosso estilo de vida e também com a nossa realidade. Então, tem gente falando da pandemia, mas de uma forma totalmente diferente e real do que está acontecendo. Pois E é, pois é. E assim, assim, desinformação, informação errada. Eu acho que assim, aquilo que a Júlia coloca, eu acho que é perfeito. A vida digital, ela acompanha a nossa vida como um todo. Né? A gente é um ser completo, como a gente estava falando, né? Você falou, eu tô aqui com a criança. Não, é claro, faz parte da tua vida, faz parte do seu ser. E eu acho que quando você faz essa escolha com base no seu estilo de vida, você está sendo autêntico. Aquela autenticidade que você falou logo no começo, quando a gente começou a bater papo, sabe? Você falou, olha, eu uhum, trabalho com empreendedora e tal, mas o que eu quero é resgatar a autenticidade de todo mundo. Eu acho que, assim, essa é uma palavra super bacana para a gente usar hoje, né? É manter a nossa autenticidade. Então, se você faz uma escolha baseada no seu estilo de vida, poxa, que bacana! Você aproveita o que tem de melhor na comunicação digital, nos meios digitais, para você se informar, estar atualizado, mas sem se sobrecarregar. Eu gostei, viu? exato. Parabéns, Júlia. Eu acho que é Eu perfeito. também. E você sabe que esse detox às vezes não é tão simples, que nem a Vivi sugeriu, né? Mas esse detox às vezes não é tão simples para pessoas que nunca fizeram, que não sei, não tem as informações, mas uma vez eu tentei fazer um detox. E esse negócio que a Vivi falou de que a primeira coisa que ela faz é pegar no celular, não dar nem bom dia pro boy, eu também já fiz muito isso. Então, uma dica para quem está aqui com a gente, e eu sigo com essas táticas até hoje, Lu. O meu celular vai sempre. Meu celular de manhã, ele tá sempre descarregado. Eu sempre deixo ele descarregar à noite para que de manhã eu possa conectar ele no carregador e deixar ele lá. E aí, é lógico que agora a vida tá uma loucura, eu não tenho horário definido para trabalhar no home office, porque eu intercalava com as crianças na escola. Então, quando a vida tá normal, eu tenho um horário fixo para começar a trabalhar, então isso também me ajuda demais a determinar. Ok, trabalho em casa, mas eu também tenho que ter limite. Eu não posso ficar o dia todo, a noite toda, 24 horas com o celular na mão, porque tem várias outras pessoas aqui dentro que dependem de mim. Então, a gente, para não nos sacrificar, fazer um detox assim de uma vez e você vai ficar louca, talvez a mudança de hábito, sabe? Pequenas coisas que já podem fazer diferença, eu Sim. acho que seria uma boa. Não, eu acho que, e assim, e não só isso, né, Bru? Acho que pessoalmente, eu acho que falta um pouquinho, às vezes, de compaixão conosco mesmo, sabe? De um olhar para nós mesmos e um olhar assim mais compassivo. Então, por exemplo, olha, eu tenho que ter espaço para tudo na vida, eu tenho que ter o meu lugar, eu tenho que ter o lugar do trabalho. Essa questão do trabalho remoto é uma coisa que pode te absorver demais. Porque, veja, nós somos empreendedoras, ok. Mas quem está trabalhando em home office, que
é funcionário de uma empresa, além de tudo, está sendo cobrado por produtividade, por tudo mais, né? Então, eu acho que assim, acho que uma grande palavra que a gente tem que lembrar é assim, é limites, limites saudáveis, sabe? Quais são os limites saudáveis para tudo? E isso a gente não pode esquecer nessa tratativa que a gente vai ter aqui dentro das redes ou do mundo digital. A Júlia dizendo, demorei um pouco para pensar assim. Hoje penso, por que vou seguir esse perfil? O que vai agregar? Condiz com o que eu acredito? Eu acho que essas são as perguntas primordiais que nós devemos fazer. E assim, Júlia, eu trabalhando como consultora, as pessoas, muitas das minhas clientes me perguntam, Bru, mas eu preciso seguir todo mundo que me segue? Não, siga somente aquela pessoa que condiz com aquilo que você acredita. Não dá pra gente sair seguindo todo mundo. Então, acho que essas perguntas são incríveis. E que bom que você está nos seguindo, porque isso me mostra que a gente condiz com o que você acredita. Então, muito legal ter você aqui com a gente. A Vivi perguntou aqui o seguinte, se que agora o Instagram ele é uma fonte de informação e de reflexão sobre o que está acontecendo, e ela pergunta se para as pessoas mais idosas ou quem não é tão usa, né, tão diariamente a tecnologia, se também pode aprender a encarar dessa forma. Eu acho que sim. Eu pessoalmente, Bru, Vivi, assim, qual é a minha forma de enxergar? Eu não vejo no fato da pessoa envelhecer um corte que a distancie da tecnologia. Eu acho que não. Eu acho que existe, na verdade, talvez uma cobrança das pessoas mais jovens de que quem passou dos 60, 70, 80 utiliza a tecnologia da mesma forma que eu utilizo aos 20, 30. Então, não é que não usa, usa, só que utiliza de formas diferentes. Por quê? Porque vai fazer sentido para coisas diferentes na vida. Eu acho que sim, que as pessoas têm toda a condição de se informar e buscar informação também, por exemplo, por meio do Instagram. Mas elas não vão abandonar os meios tradicionais de comunicação, por exemplo, como a comunicação por meio da TV. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que existe uma possibilidade de aprendizado, sem dúvida, sempre. E não existe uma aversão, eu acho, da pessoa mais velha pela tecnologia como senso comum dá a entender. Né? Também acho que não é assim. Só acho que precisa sim fazer sentido. Então, se faz sentido, por exemplo, o uso da tecnologia, isso eu vejo muito entre os meus alunos, como uma forma de aproximação, uma forma de socialização, assim eu vou usar. Né? Então, se para esse grupo o Instagram é uma forma de socialização, assim vai usar. Agora, só de informação, talvez não. Ele vai mesclar o Instagram, as redes sociais, com os meios de comunicação de massa, com o jornal, né? E vai fazer uma mescla até para daí tirar a informação que ele deseja, né? Então, eu acho que existe sim, nunca se pode estar fechado para a tecnologia, e não acho que a pessoa mais velha é uma pessoa fechada para a tecnologia, muito pelo contrário. Não, e muito pelo contrário mesmo, e eu vou colocar dois exemplos aqui. Minha mãe e a minha sogra têm 50 a mais, e a minha mãe é uma pessoa super mega conectada, Lu. Ela não tá no Instagram, porque realmente aquilo que você falou. Ela não vê que ela vai ter informação, a forma de se conectar aqui no Instagram não agrega, ela não curte, então ela segue, em outras redes sociais. Agora, minha sogra também tem 50 a mais e ela só pega o celular para fazer ligação, só para manter a relação mesmo e ponto. Ela não consome informação através das redes. É sempre em busca de jornal, jornal de papel, e Uhum. sempre o jornal nacional, para falar assim, bem a verdade, não é nem qualquer jornal, é o jornal nacional e ponto. E ela fala, para mim é o suficiente, eu não preciso estar o tempo, eu tenho telefone só para falar com vocês. Minha sogra é dessas. Então, sim, existem muitas diferenças também nessa galera 50 a mais, 60 a mais.
Isso que é mais interessante, né? Essa diversidade até de opiniões. Não, é porque assim, são fatos da vida, né, Bru? Então, você tem, assim, a cada corte etário, né, até cada grupo etário, você tem algumas situações que são diferentes. Então, por exemplo, algumas buscas que são diferentes. E você vai se colocar à disposição, né? E você vai se aliar à rede social que melhor vai te atender para isso. No caso das redes sociais, né? Ou do mundo digital, conforme ele atende. Então, quer dizer, você com 20 e pouco, 30 anos, mãe, criança pequena, tal, você tem uma necessidade que é diferente da minha, que eu já estou aqui quase nos 50, né? Sim. E que não tenho filhos. Então, quer dizer, eu acho que existe. Eu acho que tem benefício para todo mundo dentro das redes sociais. O que eu acho que é importante é você entender, como a própria Júlia falou, o que faz sentido para mim, o que tem a ver com os meus valores, não é? Exato. Basicamente é isso. A Delen acrescenta aqui: esse excesso, que chega literalmente a sufocar, pode desencadear muitos prejuízos emocionais. Ansiedade, hiperconectividade, dificuldades de concentração, baixa autoestima. Gente, o que eu vejo de pessoas se comparando. Então, é saber estar aqui, saber usar tudo isso que a internet nos promove, mas voltando daquilo que nós estamos falando e pontuando aqui nessa live, dando limites, fazendo boas escolhas, sabendo de onde você está absorvendo essas informações. Então fica essa dica para todas nós, né? Eu acho que sim, Bru, e eu acho que e eu até te diria uma outra coisa. Eu acho que isso muito tá. E o momento nosso hoje está propício para isso, que é do autoconhecimento. Porque assim, quer queira, quer não, nas 2 últimas semanas a vida deu uma parada. Ela vinha num ritmo, de repente veio esse vírus e falou assim para o planeta: espera lá que vocês vão ter que dar uma paradinha para reorganizar um pouco como é que vocês estão vivendo, certo? E o mundo todo está fazendo isso. Hoje, por exemplo, a Índia começou lá com a quarentena, né, com o isolamento social, mais de 1 bilhão de pessoas estão isoladas na Índia, né? Imagino que é isso. Então, eu acho que deu uma oportunidade para a gente travar um pouco, né? Aproveitar um pouquinho desse tempo para se autoconhecer. E daí, se autoconhecendo, Até me você. arrepia. Mas é isso, Bru, porque daí você faz os limites que você tem comentado. Você consegue perceber quando você está se sufocando e consegue agir perante isso. E se você precisar de ajuda, porque a gente sabe que existe agora uma série de situações, né, de doenças que são ligadas à hiperconectividade, né, doenças Sim. psicológicas, doenças mentais. Então, se você precisa de ajuda, com o autoconhecimento, você também consegue perceber que você precisa e você consegue buscar essa ajuda, né? Isso nos casos extremos, óbvio. Não estamos falando do caso da maioria da população, não é isso. Não Mas, saiam daqui e vão buscar uma terapia, tá? não precisa, não chega a tudo. Calma. É claro, não chega a tudo isso. Vai. Mas, de qualquer forma, você sabe que tem alguns casos que são extremos. Mas se você tem autoconhecimento, você consegue perceber, opa, hoje é dia de eu desligar tudo, como eu fiz outro dia, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho meus 2 garotos. Eu tenho 2 gatinhos que são os meus garotinhos. Então, sentamos outro dia, desliguei absolutamente tudo, deixei o telefone no não perturbe e nós fomos assistir Pets 2, A Vida Secreta dos Bichos. E ficamos aqui, os três assistindo Pets. Você entendeu? E me desliguei de tudo e fui dormir, tive uma noite de sono super gostosa, super relaxante, sabe? Então, isso quando? Olha, acho que passou um pouquinho, eu tô muito demandada. Isso depende Sim. do autoconhecimento, né? A importância da gente se conectar
com a gente mesma, né, Lu? Sim, A importância da gente. Peraí, tudo bem, não sou mãe, eu tenho muitos clientes que não são mães, muitas pessoas que acompanham a VRS não são mães, sim. vivem nesse mundo turbulento, cheio de informação. Às vezes a gente tem a tendência de cuidar mais das outras pessoas e sempre deixar a gente de ladinho. Que sim, a gente tem que parar tudo e falar: peraí, eu preciso cuidar da chave principal. Eu preciso cuidar da pecinha principal, que sou eu. Então, sim, quando você fala, ah, eu não tenho filhos, mas eu tenho dois gatinhos, que delícia, porque esse momento é de conexão consigo mesma. E é importante a gente fazer isso, não tendo filho, não sendo casada, assim, enfim. A gente tem homens que estão aqui nos acompanhando, vocês também precisam fazer isso. Se conectar com vocês. Então, essa mensagem que você passa é muito importante, Lu, e é uma coisa que às vezes, uma coisa que a VRS fala muito, isso, nossa, ficou gravado na minha cabeça. Nós vivemos no modo automático. É modo automático para tudo, é modo automático para dirigir. Sabe, às vezes a gente vai num caminho que a gente nem está enxergando, mas a gente vai. Estamos acostumados a estar com o botãozinho do automático ligado. Então, esse momento de autoconhecimento é super válido. Esse momento de desligar esse botão e peraí, deixa eu respirar, deixa eu assistir uma coisa legal, deixa eu tomar um vinho. Aliás, cadê sua bebidinha? Eu Ai, não tô com vinho, mas eu tô com chá. eu tô com chá, porque eu tenho Vamos rinite. fazer um brinde. Então, tintim, saúde. Um tintim. Mas, Confraria online é assim. ah, Eu espero que confraria online é assim. Os encontros presenciais na VRS são uma delícia, sempre regado de muitas bebidinhas e comidinhas. Em breve tudo volta ao normal e a gente vai poder ter esses encontros incríveis, mas seguimos aqui no online. Acho que a nossa mensagem foi concluída com sucesso. O que você acha, Lu? Travou? Travou. O que você acha? A nossa mensagem foi concluída com sucesso? Podemos ir para os finalmente? Não te escuto. Pontuem aí para mim. Vocês escutam a Lu? Me escutam? Ué, então sei lá, deve ser meu celular, Lu. Não escuto. Ah, vamos falar agora por sinais, Lu, porque eu não te escuto. Mas vamos. Ah, quem tá aqui com a gente até agora? Ah lá, Lu não, a Lu não. Ué, Lu. Lu, dá um tapinha no seu celular aí. Mexe um pouquinho só no volume, como se você fosse aumentá-lo. Deve ser a conexão. Agora eu sou. Ah, a Lu saiu. Bom, mas a gente passou a nossa mensagem de, de que. Ah, aqui, ela vai voltar, peraí. ei, Tô falando, Lu, pra... Acho que a nossa mensagem foi entregue com sucesso. Eu amei essa troca. Eu acho importante nesse momento a gente conversar, mas também fazer boas escolhas de quem queremos manter uma conversa. não, foi ótimo, foi muito bom. E assim, esses encontros é que são muito gostosos, muito importantes. A confraria da VRS está sendo muito bacana para a gente Tá. pensar em múltiplos temas. E assim, foi um prazer conversar com você, como sempre, Bru. Você sabe que Ah, eu também adorei. Deixa eu só falar um negocinho que a chefa colocou lá em cima, a Vi, que o que está sendo mais interessante é que as pessoas, nesse momento, estão fazendo mais lives. E você é uma dessas pessoas, não é, Lu?
Pois é, essa é a minha segunda live. Gente, é a segunda live, isso é muito demais. Então, a primeira foi segunda com a Vivi, que também foi ótima, foi muito gostosa, muito boa. E agora é com você. Então, assim, tô aprendendo, tô saindo do presencial, da sala de aula, e agora indo para um outro meio, né? Muito bom. Mais uma forma de entendermos que, apesar de tudo isso rolando, muita coisa legal também está acontecendo, né? Muita, Muita muito, coisa ó, bacana. muita Eu amo. oportunidade, muito bom. Viu? Quem tá aqui com a gente, tira uma fotinho, faz um print para marcar nós. Faz um print. Faz um print, marca VRS só pra gente mostrar pra chefa que nós arrasamos na live. Eu amei. Vai, Lu, faz pose pra live, pro Pronto, print. vamos lá, vamos lá. Ah, peraí, com tchim-tchim. Um beijo, meus amores. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada por estarem aqui, porque horário nobre. Estão aqui conectadas com a gente. Um beijo. Beijo grande, meninas. Até mais. Até.